Pai de infinita bondade, Mestre Jesus, equipe espiritual que nos acompanha, agradecemos por esse dia. Agradecemos por esse dia, por esta vida, por esta encarnação, pela possibilidade de estarmos aqui estudando, aprendendo, entendendo um pouco mais sobre a doutrina espírita. Possamos absorver os ensinamentos e praticá-los no nosso cotidiano. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, vou dar continuidade à realização do Evangelho aqui em casa, pessoal. Então estamos aqui no livro de preparo, que é o Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Deixa eu botar aqui. Pronto. Melhorou. Então, lição 57, capítulo 57, ou item 57, Jesus e paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Isso foi dito por Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. A paz do mundo costuma ser preguiça rançosa. A paz do espírito é serviço renovador. A primeira é inutilidade. A segunda é proveito constante. Vejamos o exemplo disso em nosso Divino Mestre. Lares humanos negaram-lhe o berço, mas o Senhor revelou-se em paz na estrebaria. Herodes perseguiu-lhe, desapiedado, a infância eterna. Jesus, porém, transferindo-se de residência em favor do apostolado que trazia, sofreu tranquilo a imposição das circunstâncias. Negado pela fortuna de Jerusalém, refugiou-se feliz em barcas pobres da Galileia. Amando e servindo os necessitados e doentes, recebia a cada passo os golpes da astúcia de letrados e casuístas de seu tempo. Contudo, jamais deixou por isto de exercer imperturbável o ministério do amor. Abandonado pelos próprios amigos, entregou-se serenamente à prisão injusta. Sob o cuspo injurioso da multidão, foi açoitado em praça pública e conduzido à crucificação, mas voltou da morte, aureolado de paz sublime, para fortalecer os companheiros acovardados e ajudar os próprios verdugos. Recorda assim o exemplo do benfeitor excelso, e não procure segurança íntima fora do dever corretamente cumprido. Ainda mesmo que isso te custe o sacrifício supremo. A paz do mundo quase sempre é aquela que culmina com o descanso dos cadáveres a se dissociarem na inércia, mas a paz do Cristo é o serviço do bem eterno em permanente ascensão. Muito bom. Muito bom. Esse texto ele nos diferencia daquilo que nós pensamos que pode vir a ser uma paz e daquilo que é uma paz. Por quê? Muitas vezes a gente está cansado e a gente fala, eu só quero paz, eu quero ficar em casa, eu quero ficar sozinho, eu quero descansar, eu não quero nada, eu não quero fazer coisa alguma, né? Quero que isso seja a minha folga, o meu descanso. Para mim isso é estar em paz. Mas nós somos seres espirituais, né? Nós somos conduzidos, regidos por uma lei chamada Lei do Trabalho. O que é essa Lei do Trabalho? É uma lei que diz que nós vamos sempre trabalhar. Trabalhar não necessariamente trabalhar fisicamente, mas estudar, a gente vai sempre ajudar o próximo, a gente vai sempre colaborar para o mundo, a gente vai sempre ter um projeto de relação com o outro, por conta da lei da sociedade também, de divulgação, de propagação, né, de
melhoria de atendimento fraterno, de repente. Então a gente pode trabalhar, pensar em trabalhar de várias maneiras, e esse trabalho só depende da gente ter essa disposição, disposição para ir lá e trabalhar, para ir lá e fazer, para ir lá e executar. Então que a gente possa realmente pensar sobre qual é o trabalho que a gente venha ou pode vir a fazer nesta ou em qualquer outra vida nossa. Eu acho que essa é a grande mensagem do Evangelho. E eu vou dar continuidade à leitura do nosso Evangelho, agora pegando o Evangelho mesmo, segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. E nós estamos no subitem, que está intitulado assim, Deixar vir a minhas criancinhas. E tem 4. Uma vez que o espírito da criança já viveu, por que ele não se mostra... Por que não se mostra ele desde o nascimento tal qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança tem necessidade de cuidados delicados que só a ternura materna pode lhe dar. E essa ternura cresce... Opa! Ixi, gente, peraí que caiu aqui. Fechou tudo aqui. Pronto, voltou. A criança tem necessidade de cuidados delicados que só a ternura materna pode lhe dar. E essa ternura cresce com a fraqueza e a ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e precisaria que assim fosse para cativar sua solicitude. Ela não teria para com ele o mesmo desprendimento se, ao invés da graça ingênua, encontrasse nele, sob traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se conhecesse seu passado. Seria preciso, aliás, que a atividade do princípio inteligente fosse proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, assim como se vê entre as crianças muito precoces. E por isso que desde a proximidade da encarnação, entrando o espírito em perturbação, perde um pouco a pouco a consciência de si mesmo. Ele, durante um certo período, permanece numa espécie de sono durante o qual todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e fazer esquecer, em sua nova existência terrestre, as coisas que poderiam entravá-la. Seu passado, entretanto, reage sobre ele, que renasce para uma vida maior, mais forte moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente impulso à medida que se desenvolvem os órgãos, de onde se pode dizer que, durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam o fundo do seu caráter ainda estão adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos dormiam, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa imposta aos pais. O espírito reveste, pois, por um tempo a túnica da inocência, e Jesus está com a verdade quando, malgrado a anterioridade da alma, toma uma criança por emblema de pureza e simplicidade. Na verdade, isso daqui retrata bem o que é a nossa encarnação, nossa vida encarnados, né? Todos nós vivemos e quando a gente reencarna, muitas vezes, ou eu diria até talvez todas as vezes, a gente reencarna com aqueles desafetos, né? Ou a maioria das vezes a gente reencarna com aqueles desafetos. Aquela pessoa mais difícil, se não for muito próxima vai ser um pouco distante, mas em algum momento a gente encontra, porque como nós estamos no mundo de provas e expiações, a gente vai ter ainda
que trabalhar esse nosso afeto. E aí não poderíamos realmente vir se não, já como adultos, porque muitas vezes assim nosso pai, a nossa mãe precisa resgatar um afeto conosco. E aí é importante a gente entender que o nosso pai e a nossa mãe é um espírito imortal, que nós somos um espírito imortal. Então, quando esse pai e essa mãe vê essa criança pequena, bonitinha, ele ou ela se encantam por essa criança e ela faz parte de uma adoração até desse pai e dessa mãe. Por isso que existe essa questão da infância, da criança. E aí, ao mesmo tempo, conforme foi dito pelo Evangelho agora, a criança ela vem como uma folha em branco, né? Ela vem muito suscetível àquilo que o pai ou a mãe quer colocar, aquilo que o pai ou a mãe apresenta, aquilo que o pai ou a mãe fala ou faz. Que aí é um período, eu acredito que para os pais, e aí eu não tenho certeza absoluta, mas é importante a gente pensar. Para os pais que têm essa proximidade, talvez seja um período mais importante para eles resgatar, fazerem o grande resgate. E aí depois que a criança cresce, aí começa assim a desenvolver as próprias atitudes, ter as próprias opiniões, as palavras, os pensamentos. E quando esse pensamento ele se diferencia ou se distancia dos pais, aí é o momento dessa criança sim trabalhar, né? Cada vez mais trabalhar esse perdão, essa compreensão, esse amor para com esse pai e essa mãe, que de repente em algum momento está distante, mas precisa ser amado, precisa ser respeitado, precisa se relacionar, né, de fato, com essa criança. E a gente sabe que nesse caso não é nem pai, nem mãe, nem criança. São três espíritos que precisam de reajuste, todos eles. Eu entendo dessa forma. Pai de infinita bondade, Mestre Jesus, equipe espiritual que nos acompanha, pedimos que seja feita a fluidificação das águas, as águas da cozinha, da sala, do quarto, das nossas bolsas. Todas essas águas estão sendo limpas, higienizadas, fluidificadas. E elas recebem o lenitivo, o emplastro, o remédio para a melhoria do nosso corpo físico e espiritual, se assim for de nosso merecimento. Pedimos a cura ou a melhoria desse corpo físico e espiritual. E ainda com o pensamento elevado, vamos emanando por toda a nossa cidade, por todos os nossos conhecidos. Vamos mandando uma vibração por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que choram nesse instante, que passem a compreender suas realidades e a sorrir, se possível. Vamos vibrando por todos os encarcerados, para que reflitam sobre o que fizeram ou não fizeram. Vamos vibrando por todos aqueles que estão encarnados com tarefas definidas, que sigam suas missões, que sigam suas tarefas. Vibremos pela expansão do Evangelho para todos os lares, vibremos pela confraternização religiosa. Vamos vibrando por todos aqueles nossos irmãos e irmãs que infelizmente comprazem em fazer o mal, que passem a fazer o bem, a paz, o amor e a caridade. Vamos mandando uma vibração em especial, pedindo que a equipe espiritual direcione aonde se fizer necessário. E assim vamos pedindo permissão para vibrarmos por nossos amigos, parentes, familiares e por nós mesmos, para que tenhamos um bom momento. E agradecidos que estamos, elevamos o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, e pedimos permissão para encerrarmos o Evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.